Pessoal, mais uma vez, boa noite. Vamos para o nosso último vídeo referente aos procedimentos especiais para a tutela do direito à posse e da propriedade, que discutam direitos reais, né, de posse e de propriedade. Nós vamos falar um pouquinho da ação ou do procedimento de uso capião de terras particulares, que é um procedimento especial que não existe mais, na verdade. A ação de uso capião hoje tramita pelo procedimento comum, conforme a gente vai ver. Não existe previsão legal de rito próprio, de procedimento próprio para a ação de uso capião, justamente porque ela era designada no passado com algumas peculiaridades que não são exclusivas dela, né? Ela carrega alguns traços distintivos, né, que não trazem nada demais em relação ao procedimento comum. São características mais conectadas ao direito material em si do que e não justificam, né, a formulação de um procedimento especial aí para uso capião. Então, hoje, a uso capião, em qualquer das suas modalidades, extraordinário, ordinário, moradia, familiar, indígena, coletivo, enfim, qualquer das modalidades de uso capião, uma vez ajuizada, tramita pelo procedimento comum, ok? Só que acontece que mesmo procedimento sendo comum, em razão da especialidade, né, que a pretensão de usucapião carrega, é necessário que haja alguns apontamentos aqui de regras procedimentais previstas em dispositivos legais espaçados do Código, né, que vão reger o procedimento de uso capião. Essas regras estão previstas basicamente no artigo 246, no parágrafo 3º do 259, inciso 1º, e no 1071, que vai tratar da possibilidade de uso capião extrajudicial, ok? Então, procedimento especial não existe mais, mas a gente vai destacar aqui um pouquinho a ação de uso capião, só para falar de algumas peculiaridades procedimentais que vão estar presentes nas ações de uso capião, mesmo sendo procedimento comum. Né? É necessário que a gente lembre, contudo, o que é uso capião, o que é a pretensão de uso capião. Né? A pretensão de uso capi, pessoal, nada mais é do que uma forma para se adquirir originariamente propriedade que nasce a partir do exercício manso, pacífico, tranquilo, com vontade de ser dono e sem oposição do proprietário de maneira ininterrupta durante o prazo exigido pela lei. Né? Então, surge o direito à aquisição da propriedade a partir do momento em que um determinado possuidor exerce posse sobre a coisa, né, pelo prazo de 2, de 5, de 10, de 15 anos, conforme a exigência legal, né, de maneira mansa, pacífica, tranquila, ininterrupta e sem oposição do dono. Além disso, é necessário que ele se porte como dono e tenha vontade de sê-lo, já que a posse qualificada que justifica o uso capião exige o chamado animus domini, e daí a dizer que nas ações de uso capião, a teoria para qualificar a posse adotada é a teoria subjetiva do Savigny, né, já que se exige a presença do poder físico, do poder de fato sobre a coisa, mais a vontade de ser dono, mais o elemento subjetivo, o animus domini. Né? Então, presente o exercício da posse pelo tempo indicado por lei, de maneira mansa, pacífica, ininterrupta, sem oposição do dono e com vontade do possuidor de ser dono, é possível se adquirir originariamente a propriedade da coisa possuída. É sinônimo de uso capião a expressão prescrição aquisitiva, porque você adquire a propriedade da coisa com o exercício da posse durante um determinado tempo previsto em lei, ou seja, o proprietário originário perde a coisa para o possuidor, que exerce a posse com animus domini pelo prazo, né, indicado pela lei, como se fosse um prazo de prescrição da propriedade que deixou de ser possuída pelo real proprietário, né, e passa a ser possuída pelo possuidor que pretende usucapiar depois de um certo tempo previsto em lei. Né? Então, a usucapião também é chamada de
prescrição aquisitiva. Trata-se de uma forma originária de aquisição de propriedade que rompe com toda a cadeia dominial anterior. Portanto, não se transmite imóvel por meio da usucapião. É como se o possuidor, né, que passa a ser o proprietário da coisa usucapida, ele estivesse adquirindo, constituindo a propriedade pela primeira vez, já que há ruptura com toda a cadeia de domínio anterior. Sequer há necessidade ou fato gerador de recolhimento de ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, né? Não há incidência de fato gerador que justifique o recolhimento do imposto, né? Já que não há efetivamente transmissão, e sim uma forma de aquisição originária da propriedade. Necessário que a gente relembre, pessoal, que o ordenamento jurídico brasileiro prevê, tanto no Código Civil quanto em legislações extravagantes, uma série de modalidades para que o possuidor que exerce a posse mansa, pacífica e ininterrupta com ânimos domini durante o tempo exigido em lei possa adquirir a propriedade da coisa por meio da usucapião, né? Então há uma série de modalidades previstas em legislação. No Código Civil, a gente vai encontrar pelo menos 4 modalidades de usucapião, e nas legislações extravagantes a gente vai encontrar outras modalidades, né? Dentre as mais comuns citadas pela legislação, a gente encontra a usucapião extraordinária, que é a mais comum porque não exige nenhum outro requisito a não ser o exercício de posse ad usucapionem, que é a posse qualificada pelo animus domini com o tempo exigido pela lei, pelo prazo de 15 anos. Então, quanto maior é o tempo, vocês vão ver que menos requisitos se exige para aquisição na forma de usucapião, né? Para a aquisição da propriedade por meio da usucapião. Então, a usucapião extraordinária é a forma mais rápida, mais fácil, porque ela exige tão somente o exercício dos 15 anos de posse ad usucapionem. A gente tem a previsão legal da usucapião moradia no parágrafo único do artigo 1238, a usucapião extraordinária é prevista no caput desse dispositivo. O parágrafo único do 1238 vai prever a usucapião moradia, que exige exercício de posse ad usucapionem pelo prazo de 10 anos, mais constituição de moradia sobre o local. Temos a usucapião ordinária prevista no artigo 1242, que vai exigir basicamente 10 anos de exercício de posse ad usucapionem, mais justo título, mais boa-fé. Temos a previsão legal da usucapião com prazo reduzido no 1242, parágrafo único, que exige basicamente 5 anos de exercício de posse ad usucapionem, mais aquisição onerosa com base em registro cancelado, mais exercício de moradia sobre o local a ser usucapido. Além dessas modalidades previstas no Código Civil, a gente encontra também no Código Civil o artigo 1239, que vai tratar da usucapião especial rural, que também é prevista constitucionalmente no artigo 191 da Constituição e na Lei 6969. Essa usucapião vai dar o direito ao possuidor que exercer durante no mínimo 5 anos ininterruptos posse ad usucapionem em imóvel de metragem não superior a 50 hectares, né, e que exerça serviço de caráter produtivo sobre o local ou moradia e não seja proprietário de nenhum outro imóvel rural ou urbano. Então, vocês podem ver que quanto menor o tempo, mais requisitos são exigidos. Temos ainda o artigo 1240 no Código Civil, que também é reproduzido no 183 da Constituição e no artigo 9º do Estatuto das Cidades, que é a Lei 10.257, que vai tratar da usucapião especial urbano, que vai exigir 5 anos de exercício de posse ad usucapionem, exercício de moradia sobre o local, que o local tenha metragem de até 250 metros quadrados e que ele não seja proprietário, possuidor não seja proprietário de nenhum outro imóvel rural ou urbano. Temos ainda no Código Civil a previsão legal do 1240-A, que é o usucapião familiar, que vai exigir basicamente que o imóvel seja de propriedade de 2 cônjuges ou companheiros que se separam,
um fica no imóvel em face do abandono do outro, né? E é necessário que a posse seja exercida por esse que ficou no lar, abandonado pelo outro, por no mínimo 2 anos, aí de maneira tranquila, ininterrupta e sem oposição do dono. É necessário ainda que este possuidor, esse cônjuge que ficou no imóvel, não seja proprietário nem possuidor de nenhum outro imóvel rural ou urbano, né? Então exige-se copropriedade e o exercício de no mínimo 2 anos de posse ad uso campione. A gente tem ainda a previsão do artigo 10 da Lei 10.257, que vai tratar das usucapiões coletivas, das chamadas unidades multifamiliares, quando eu tenho várias famílias morando no mesmo local e a divisão em frações ideais do local não ultrapassa 250 metros por possuidor, de modo que a propriedade não pode ser individualizada porque todos exercem a posse conjuntamente por no mínimo 5 anos ininterruptos, ok? É possível, então, a outorga do título de propriedade coletivo para todo mundo que reside no local. E a previsão legal ainda no artigo 33 da Lei 6.001 de 73, Estatuto do Índio da Usucapião Indígena, ok? Traçadas aí as principais modalidades de uso campeão previstas no ordenamento, é necessário que a gente lembre, isso já foi dito em outro vídeo, mas frisando essa questão aqui. A uso campeão pode ser qualificada como uma ação petitória ou possessória, é uma modalidade de ação possessória ou petitória. Já vimos que ações possessórias se destinam a tutelar o possuidor que foi esbulhado, turbado ou molestado em sua posse. Portanto, é uma ação que se destina à proteção do possuidor que se diz molestado por ato de esbulho, turbação ou ameaça, né? Visa-se a proteção do possuidor. Não é o caso aqui. A gente não está diante de um ato de moléstia à posse que merece ser repelido. As ações petitórias discutem domínio com base em domínio ou outra relação de propriedade, né? Aqui, pessoal, a gente não tem propriamente título antes do ajuizamento da ação de uso campeão. Apesar da maioria da doutrina sustentar que a ação de uso campeão tem claramente natureza declaratória, implicando na prolação de uma sentença que só reconhece a propriedade que já foi previamente adquirida antes do ajuizamento da ação, não se pode dizer que haja título apto a qualificar a uso campeão como uma ação petitória. Ela tem fundamento na posse, apesar do pedido ser um pedido de reconhecimento ou de declaração de propriedade, né, de reconhecimento de um título de aquisição originária da propriedade. De modo que, na minha opinião, né, a ação de uso campeão não pode ser enquadrada não pode ser entendida nem como ação petitória, nem como ação possessória. Primeiro, porque não visa a tutela do possuidor molestado em sua posse, nem porque visa a tutela do proprietário, já que não existe título em discussão, relação jurídica de domínio baseada em título, não se tem o título ainda. O que se pretende é a formação do título através da demonstração de uma posse qualificada pelo animus nomini no prazo exigido pela lei. Portanto, a natureza da uso campeão é sui generis, é só dela, né? Objetiva essa declaração da propriedade pelo exercício, a demonstração da posse qualificada pelo animus nomini. Quem é o legitimado ativo da uso campeão? Aquele que exerceu a posse pelo prazo estabelecido em lei, com vontade de ser dono, sem oposição do proprietário, né? Essa posse exercida aí por esse sujeito pode ser herdada, pode ser transmitida a terceiros, né? E o prazo de posse vai se somando. E pode haver também os campeão de posse perdida. Pode ser que o possuidor não resida mais no imóvel porque foi contra ele praticado um ato de esbulho, ele perdeu a posse, mas antes de ele perder, ele já reunia o tempo necessário para a propositura da ação de uso campeão. Nesse caso, é possível que ele ajuize? Sim, perfeitamente possível. O que eu quero dizer é que, para que haja propositura da ação de uso campeão, não é necessário que o autor seja obrigatoriamente possuidor atual, tendo em vista que é possível que ele tenha perdido a posse, né? O que é necessário é que
haja reunião de todos os elementos exigidos para aquela modalidade de uso campeão antes de se ingressar com a ação. Então, antes de se ingressar com o procedimento, o possuidor já deve ter aí reunido o tempo necessário para a oferta da ação, para a aquisição da propriedade, reconhecimento da propriedade em juízo, né? A declaração dessa propriedade em juízo. O legitimado passivo são os proprietários, ou o proprietário do bem. Só que no polo passivo a gente verifica na ação de uso campeão uma formação de litisconsórcio necessário aí. Não só o proprietário vai ser inserido no polo passivo, como também, conforme a exigência da própria legislação, no artigo 246, parágrafo 3º, são necessariamente citados os confinantes de imóveis vizinhos, a fim de que verifiquem a adequação da área a ser usucapida, né, se defendam eventualmente de esbulho, de turbação, e verifiquem a metragem da área a ser usucapida, né, então, vizinhos, né, e eventuais interessados que serão citados por edital. Então, a gente tem um litisconsórcio necessário entre proprietário, vizinhos e eventuais interessados que são citados por edital. Caso também haja uso campeão de posse perdida, né, de possuidor que não é mais possuidor atual, mas que, entretanto, já reunia o tempo necessário para a aquisição da propriedade antes de perder a posse, é necessário que também seja incluído no polo passivo como réu o possuidor atual da coisa, ok? Então, via de regra, a gente vai ter como réu o proprietário, os confinantes e eventuais interessados, que são intimados ou citados por edital, que são estimulados a se manifestar caso haja algum interesse na causa, né? E nas usucapiões de posse perdida também é necessária a inclusão do possuidor atual, ok? Esse litisconsórcio passivo é necessário e, como se discute no frigir dos ovos o reconhecimento da propriedade, é necessária a inclusão em litisconsórcio passivo também necessário de eventuais cônjuges ou companheiros, caso os réus sejam casados ou vivam em união estável, tendo em vista que se discute direito real sobre propriedade imobiliária nas ações de uso campeão, obviamente, que tratem de bens imóveis, né? A inicial de uso campeão, ela segue os requisitos do artigo 319 com algumas peculiaridades. Por quê? Em relação à citação, como existem legitimados passivos indicados expressamente por lei, além do proprietário, que é o réu originário da ação de uso campeão, diz o artigo 246, parágrafo 3º, que necessariamente devem ser citados em litisconsórcio necessário os confinantes. E diz o artigo 259, inciso 1º, que deve ser promovida a citação de eventuais interessados por edital, de pessoas que são provocadas a agir, né, caso tenham interesse no feito. A inicial deve ser instruída com planta do bem ou com memorial descritivo, a certidão de todos os cartórios de registro de imóveis, até para se verificar de quem é a propriedade da coisa, a necessidade de formulação de requerimento de citação de todos os legitimados passivos e um requerimento de intimação das fazendas públicas da União, dos estados ou do estado específico onde se localiza o bem, do Distrito Federal, se for o caso, e do município onde se localiza a coisa, para evitar a uso campeão de bem público, basicamente, que até então não é admitida, só a concessão de uso para moradia, né? A necessidade de intervenção do MP, a princípio, não. No CPC revogado, em que havia previsão legal da ação especial de uso campeão, hoje em dia a gente não tem procedimento especial, mas havia previsão legal de intervenção. Hoje em dia, as hipóteses de intervenção de MP em âmbito civil são reservadas àquelas indicadas no artigo 178, que vai dizer basicamente que o MP deve intervir caso haja interesse de incapaz, conflito relativo à posse de terra rural ou urbana e interesses sociais ou coletivos. Então, nas usucapiões coletivas, obviamente, vai haver necessidade de intervenção do MP e naquelas usucapiões que tenham envolvimento com conflito de terra, urbana ou agrária. Nesses casos, a exigência de intervenção do MP. Caso contrário, não.
O procedimento vai ser sempre o comum, com essas adaptações em relação à petição inicial, né, com esses requisitos próprios. Vai ser proferida uma sentença ao final do procedimento de uso campeão. Ele vai tramitar totalmente no procedimento comum, então vai ter fase postulatória, depois da fase postulatória, saneadora, depois da saneadora, a instrutória e a decisória. Todo aquele rito completo do procedimento comum, aquele interprocedimental, que vai desde a inicial, audiência de conciliação. É claro que se não for possível, por exemplo, se está todo mundo para aparecer na audiência de conciliação, sobretudo o proprietário, não é necessária a audiência, né? Obviamente. Apresentação de defesa com toda possibilidade de reconvenção, de arguições, de configuração de revelia, enfim. A impugnação, a contestação, provas, produção das decisão saneadora, produção das provas, alegações finais e sentença, tudo aquilo que ocorre no procedimento comum. Por fim, prolatada a sentença, é necessário se investigar qual é a natureza jurídica atribuída a ela. E aí a gente encontra uma divergência doutrinária que até hoje é latente a respeito do fato da sentença ser constitutiva ou declaratória. Sentença declaratória é aquela que reconhece uma situação pré-existente ao ingresso da demanda no judiciário, né? Ou seja, a propriedade, antes de obter o reconhecimento judicial, ela já foi adquirida pelo exercício da posse ad usus capionem pelo tempo indicado por lei. O judiciário só está declarando uma existência de propriedade previamente constituída antes da propositura da ação, né? A sentença constitutiva, pessoal, na verdade, declara a existência de um direito, gerando uma situação jurídica nova, constituindo uma situação jurídica nova, né? É como se não existisse propriedade anteriormente e só com a prolação da sentença é que se atribuirá a condição de proprietário ao possuidor que tinha a posse qualificada pelo animus domini e pelo prazo exigido em lei, que exerceu posse ad usus capionem, né? Atualmente é majoritário, amplamente majoritário, o entendimento de que a natureza jurídica é declaratória, que a propriedade já foi previamente formada e constituída e adquirida pela prescrição aquisitiva, pelo exercício da posse qualificada no tempo exigido pela lei. O proprietário perdeu a propriedade antes mesmo do ingresso da ação em juízo, né, da promoção da ação em juízo. Autores que compartilham desse posicionamento no âmbito processual: Fred Dier, Humberto Teodoro, Alexandre Freitas Câmara, Cássio Carpinello Bueno, todos eles. Entre os civilistas, a gente pode citar o Caio Mário, a gente pode citar o Daci Bessone, né? Em sentido contrário, na atualidade, a gente tem o Cristiano Chaves e o Nelson Rosenwald ainda defendendo a natureza constitutiva da decisão, né? Porque para eles é bastante importante o título, então o reconhecimento da propriedade em sentença estaria gerando uma situação jurídica nova, porque é a sentença que confere título ao possuidor, né? Título de propriedade ao possuidor. Antes da sentença não se tem título, e por isso uma situação jurídica nova. Pouco importando essa divergência doutrinária, já que ela não faz muita diferença prática, né? É importante saber que com a formação da sentença que declara a existência de propriedade, que reconhece o possuidor como proprietário pelo exercício da posse ad usus capionem no tempo exigido por lei, a sentença forma um título originário de aquisição que deve ser levado a registro no cartório competente, no cartório de registro de imóveis. Não há incidência de ITBI, porque simplesmente não há fato gerador, já que não há transmissão, há uma ruptura, como eu disse, com a cadeia dominial anterior, ok? Nas usucapiões especiais, pessoal, tem algumas peculiaridades procedimentais em relação ao usucapião especial rural prevista nos artigos
nos artigos 191 da Constituição, 1239 do Código Civil e na Lei 6969, a Lei 6969, lá no artigo 5º, vai dizer que o usucapião deve tramitar com procedimento sumário, mais rapidinho, mais concentrado, dispensa a apresentação de planta do imóvel. Então, é uma peculiaridade da ação de usucapião rural. Na ação de usucapião especial urbano, a título coletivo, né, prevista lá no artigo 10, do Estatuto da Cidade, o artigo 14 vai dizer que o título é outorgado coletivamente. Se se trata de procedimento coletivo, eu vou aplicar subsidiariamente nas usucapiões coletivas as disposições referentes à legislação de ação civil pública, que é a Lei 7347 de 85. Por fim, pessoal, é importante a gente destacar a chamada exceção de usucapião, que é a apresentação da alegação de usucapião em defesa, que pode ser confundida com a chamada exceção de domínio, que é vedada, que é proibida, que não pode ser conhecida nas ações possessórias. E é cada vez mais comum alguém que é demandado numa ação possessória, né, réu numa ação possessória, tem contra si a alegação de que praticou um esbulho, se defender alegando, olha, eu não esbulhei nada, eu sou possuidor da coisa, e possuo ela de modo pacífico, manso, sem oposição do dono, com vontade de ser dono, no prazo exigido pela lei. Ou seja, a pessoa diz que tem direito ao usucapião. Ela tem direito de ter a propriedade reconhecida, porque ela tem a posse qualificada pela usucapião, né? Ela tem posse ad usucapione. Esse tipo de defesa, a exceção de usucapião, alegar que eu tenho o direito ao usucapião em defesa, que eu adquiri previamente a propriedade pelo exercício da posse qualificada, pelo exercício da posse ad usucapione. Esse tipo de defesa é admitido em ação possessória perfeitamente. Não só é admissível, como é bastante comum, ok? Por quê? Na usucapião não se discute propriamente domínio. Quando se articula a usucapião em defesa, o que se quer discutir, na verdade, não é a formação do título de propriedade, que poderia aí se enquadrar na questão do domínio, e sim o possuidor réu que alega exceção de usucapião, o que ele pretende comprovar é que ele tem que ter a proteção possessória porque ele tem uma posse mais qualificada do que a do autor. Então, o réu, ao alegar usucapião em defesa, o que ele está dizendo é o seguinte: eu tenho que ficar com a coisa porque eu tenho uma posse mais qualificada do que você. Então, o possuidor réu que se defende na ação possessória alegando usucapião em defesa, o que ele quer dizer é o seguinte: eu sou possuidor, eu exerço a posse e minha posse é mais qualificada com a sua, portanto, do que a sua, e portanto a proteção possessória deve ser outorgada a mim. Se continua discutindo posse com base em posse, não posse com base em domínio, ok? O que se talvez geraria uma certa confusão aí em relação à questão da vedação da exceção de domínio, caso o réu, né, ao se defender alegando exceção de usucapião, apresentasse reconvenção e dissesse: olha, além de eu ter a posse qualificada, eu quero que você, juiz, reconheça que eu tenho direito ao título. Aí, de fato, poderia se imaginar numa restrição a esse tipo de demanda em ação possessória, tendo em vista a proibição expressa da exceção de domínio prevista no artigo 557, que diz que no curso de ação possessória nenhuma das partes pode ingressar com procedimento para reconhecimento de domínio em face da outra, né? Então, estaria obstada a alegação de usucapião em reconvenção, pedindo reconhecimento do título, né? Mas dentro da contestação, a usucapião alegada, ela só vai servir, se de fato for comprovada, para afastar a proteção possessória do autor. Ou seja, se for comprovada realmente a posse qualificada exercida pelo réu, a pretensão possessória do autor vai ser julgada improcedente, só serve para isso.
ou seja, não gera-se formação de título com a sentença judicial que julga improcedente a pretensão do autor, reconhecendo que o réu tem a posse mais qualificada. No máximo, se outorga a ele uma manutenção da posse, reconhecendo que ele não praticou esbulho. Então, com a sentença que reconhece a usucapião em defesa e diz que a posse do réu é mais qualificada, ocorre a improcedência da pretensão possessória do autor, mas sem formação de título de usucapião. Contudo, a gente tem uma única exceção, que é a prevista, na verdade, duas exceções. A prevista no artigo 7º da Lei de Usucapião Rural, que é a Lei 6969, e a prevista no artigo 13 do Estatuto da Cidade. Nessas legislações, a gente vai ter o seguinte: se a usucapião for alegada em defesa em procedimento possessório e o juiz der razão ao réu, dizendo que, de fato, ele é possuidor qualificado, a sentença que reconhece a improcedência do pedido do autor deve reconhecer o direito ao usucapião do réu, gerando título apto a ser levado a registro no cartório de registro de imóveis. Então, nessas usucapiões especiais, há possibilidade de formação do título com a sentença de improcedência de ação possessória, reconhecendo-se ao réu o direito ao usucapião, ok? Apenas nessas duas hipóteses. Nas demais hipóteses, a alegação de usucapião, uma vez acolhida em defesa, uma vez acolhida, só vai gerar improcedência do pedido possessório do autor. Ok, pessoal? Por fim, é importante que a gente comente a possibilidade de usucapião extrajudicial, que é uma novidade no ordenamento jurídico, prevista aí por ocasião do artigo 1071 do Código de Processo, que alterou a Lei de Registros Públicos para permitir a realização de usucapião extrajudicial. Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. Esse pedido vai ser processado junto ao cartório de registro de imóveis da comarca onde estiver situado o imóvel a ser usucapido, com requerimento do interessado, possuidor que pretende usucapir com assistência obrigatória de advogado. Esse requerimento deve estar instruído com ata notarial comprovando o tempo de posse do requerente e dos seus antecessores, se for o caso de posse somada, de tempo de posse somada. É necessário ainda que o pedido seja instruído com planta ou memorial descritivo devidamente assinado por profissional habilitado e pelos titulares de direitos reais ou outros direitos registrados junto ao bem. Além disso, é necessário as certidões negativas dos distribuidores da comarca de situação do imóvel e justo título ou qualquer outro documento capaz de atestar a origem do imóvel, a natureza e o tempo da posse. Bom, se não tiver controvérsia nenhuma, se houver consenso entre todos os confinantes, não houver oposição nem do proprietário, nem do confinante, cumprindo-se esses requisitos todos, a usucapião pode ser registrada amigavelmente por meio de escritura pública elaborada pelo tabelião. Caso contrário, se não contiver planta, se tiver oposição de alguém, enfim, não cumpridos os requisitos do 1071, é possível se judicializar a questão, ou seja, o procedimento extrajudicial vai se transformar em judicial. Ok, pessoal? Por hoje é só. É isso aí. Espero que eu tenha esclarecido as principais dúvidas de vocês a respeito do procedimento. A gente tem de usucapião, a gente tem algumas regras específicas em relação ao procedimento extrajudicial